Vamos ao cálculo de mais um limite com indeterminação. Esse limite, x tende a 1. Se você substituir 1, raiz cúbica de 1 é 1, menos 1 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, menos 1 é 0, 0 sobre 0. E as funções do numerador e denominador são deriváveis. Existe a derivada delas. Raiz cúbica de x, raiz quadrada de x. Deixa eu te dar uma dica antes disso aqui. Seguinte, ó. Você tem lá raiz cúbica de x. Você quer a derivada dessa função. Você escreve primeiro como uma potência de expoente fracionário. Não precisa do parêntese, né? X elevado a... Não precisa do parêntese. X elevado a 1 sobre 3. X elevado a 1 terço. A derivada, se eu chamar essa função de f de x, a derivada dela a gente pode representar por f' de x, a derivada, é o expoente, 1 terço, vem para frente multiplicando o coeficiente que está aqui, que no caso é 1, vezes o x elevado a 1 terço menos 1, subtrai uma unidade do expoente. 1 terço menos 1 é menos 2 terços, não é? Porque 1 menos 1 terço não são 2 terços, mas aí é o contrário, 1 terço menos 1, menos 2 terços. Beleza? Isso aqui, ainda essa derivada, já está aí a derivada, ela pode ficar assim, ó. Esse x, como ele está com expoente negativo, você inverte, ele vai para baixo. Então fica assim, 1 sobre 3 vezes x elevado a 2 terços. Você passou para baixo, agora você tira o sinal do expoente. Está aqui a derivada daquela função raiz cúbica de x. 1 sobre 3x elevado a 2 terços. Tá? Se você quiser escrever x elevado a 2 terços em raiz também pode. Fica assim, ó. Porque há casos em que é até vantajoso escrever a raiz. 3 que multiplica a raiz de quê? O x está elevado a 2 terços. Quer dizer que é x ao quadrado e aqui é a raiz cúbica. Ó, x elevado a 2 terços. Então ficou 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Isso é igual a isso. É a derivada dessa função aí. Tá? Professor, e se tiver mais coisa lá dentro do radicando? Mais coisa, né? Então vamos ver mais coisa? Por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x à quarta menos 2x. Então vamos à derivada. Você vai fazer do mesmo jeito que fez lá. Escreve primeiro isso aqui em forma de o radicando. X à quarta menos 2x está elevado a 1 terço. Ó, elevado a 1 terço. Então vamos à derivada. Vai ficar 1 terço de quê? De x à quarta menos 2x elevado a 1 terço menos 1. Menos 2 terços. Acabou? Não. Vezes a derivada disso aqui, que está dentro do parênteses. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo, menos a derivada de 2x é 2. É isso aí a derivada. Ali, volta lá em cima. Como aqui só tinha x, qual é que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Multiplicando isso aqui por 1 não alterou. Eu esqueci de falar, beleza? A derivada do que está dentro do radicando. Derivada de x é 1.
vai multiplicar isso aqui por 1, não vai alterar. A derivada do que está dentro do radicando, tá ela aqui, ó. Isso aí pode ficar como? Isso pode ficar assim, ó. Esse valor tá elevado a 1 vai ficar no numerador. 1 vezes ele é esse valor, 4x ao cubo menos 2. 4x ao cubo menos 2 sobre 3, tá no... E aqui? Aqui você pode escrever x à quarta menos 2x elevado a quanto? Elevado a 2/3 positivo. Essa é a derivada. Ou escrever em forma de raiz, como eu te mostrei lá. 3 vezes raiz cúbica de x à quarta menos 2x, parênteses ao quadrado. Beleza? Então vamos lá? Esse é o limite de hoje. Substituindo deu 0 sobre 0, não é? Então vamos calcular. Vamos chamar a função do numerador de f de x, raiz cúbica de x menos 1. Isso aqui pode ser escrito x elevado a 1/3 menos 1. A derivada desse menos a derivada da constante, que é 0. Então vamos lá. F' de x, a derivada vai ficar 1/3 x elevado a menos 2/3 vezes a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 1, que é 0. Vai ficar isso aí mesmo. Vezes 1 é isso mesmo. Menos 0 é isso mesmo. Beleza? Isso aqui, então, você viu, fica como? Fica 1 sobre 3x elevado a 2/3. A outra função do denominador, vamos chamar de g de x. Ela é raiz quadrada de x menos 1, ou seja, x elevado a meio menos 1, não é? A raiz de um número é um número elevado a meio. Então a derivada g' de x, a derivada vai ficar meio vezes x, meio menos 1, menos meio, vezes a derivada de x, que é 1, vezes a derivada de 1, que é 0. Isso aqui então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x, ou x elevado a meio. Tá lembrado que quando é raiz quadrada de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, realmente é. Porque não ficou x elevado a meio positivo? O que é x elevado a meio? Raiz de x. Você pode escrever só x elevado a meio também, tá? Beleza? Não é que eu fiz diferente, não. Pode escrever isso assim também. X elevado a meio. Então vamos lá. Vamos ao limite agora. Limite quando x tende a 1, que agora acabou a indeterminação, entendeu? De quê? A derivada de f dividido pela derivada de g. Então vai ficar 1 sobre 3x elevado a 2/3, e embaixo 1 sobre 2x elevado a meio. Agora substitui o x por 1. 1 elevado a 2/3 é 1. 1 vezes 3 é 3. Ficou o quê? 1/3. Aqui, 1 elevado a meio é raiz de 1, dá 1. 2 vezes 1, 2. Ficou meio. Como é que eu vou dividir 1/3 por meio? Vou multiplicar pelo inverso, né? Isso dá quanto? 2/3. Quer dizer que o limite desse quociente de funções, quando x tende a 1, dá 2/3. Resolvendo pela regra de L'Hopital. Beleza? Então é isso. Um abraço. Bons estudos. Tchau, tchau.